Um milionário para no farol e entrega uma moeda a um menino de rua, mas o que o garoto diz o faz congelar. A frase é simples, mas carrega uma dor que ele tentou esquecer por anos. Nos olhos daquele menino, ele vê o impossível, uma lembrança viva de quem ele deixou para trás. Antes de mergulhar nessa história que vai tocar o seu coração, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. E deixa um curtir para mais histórias emocionantes. O sinal fechou num estalo seco de buzinas impacientes. Pedro correu entre os carros, com a caixa de doces pendurada pelo pescoço e os chinelos quase se soltando dos pés pequenos. O céu estava pesado, cor de chumbo. Um trovão roncava distante, abafando o anúncio do camelô do outro lado da rua. Ele parou ao lado de um carro preto, blindado, com vidros espelhados, que não deixavam ver ninguém lá dentro. Bateu suavemente no vidro. Esperou. Mais uma vez. O vidro desceu lentamente. "Boa tarde, moço", disse com a voz polida, quase treinada. "Quer um doce? Pode escolher. É 2 por R$1. Silêncio. Pedro esticou a mão, sem hesitar. O homem no banco do motorista, terno bem cortado, olhos escondidos atrás de óculos escuros, soltou uma moeda de R$1 na palma estendida. Não disse nada e ia subir o vidro. Pedro travou. Tirou rapidamente 2 doces da caixa e os colocou no console do carro antes que o vidro subisse. "Minha mãe diz que nada vem de graça", disse. "Até um doce carrega verdade." O vidro congelou na metade. O homem virou lentamente o rosto. Aquela frase o cortou por dentro. Ele puxou o ar com força, como se tivesse levado um soco no estômago. "Como é seu nome?" perguntou a voz rouca. Pedro sorriu de canto, inocente. "Pedro, mas minha mãe me chama de guerreiro." E então saiu correndo porque o farol já estava abrindo. O carro ficou parado. Buzinas explodiram atrás. Roberto não se mexeu. As palavras ecoavam na cabeça dele como sinos de igreja num velório. Até um doce carrega a verdade. O rosto do menino, o olhar, aquela expressão confiante e triste ao mesmo tempo. Era impossível. Mas o nome, Pedro. Ele levou a mão ao volante, tenso. A mão tremia levemente. Camila. O nome brotou na mente como um corte antigo que reabre do nada. Camila. Naquela noite, a chuva caiu sem moderação. Roberto não conseguia dormir. O teto da cobertura luxuosa parecia um campo minado de memórias. Levantou-se da cama às 3 da manhã e foi até o bar da sala. Encheu o copo com um uísque. Nem percebeu que o gelo tinha acabado. Ligou o notebook. Abriu o navegador. Digitou: Camila Duarte, São Paulo. Nada. Muitos resultados. Nenhuma foto. Nenhum rosto familiar. Voltou. Abaixou o copo sobre a bancada de vidro. O som foi seco. Pegou o celular. Procurou entre contatos antigos. Nada. Ele já tinha feito esse caminho antes, anos atrás, com a culpa latejando nas têmporas. Mas algo hoje era diferente. Algo naquele garoto. Ele foi até o espelho, tirou os óculos, passou a mão pelo rosto, olhos escuros, nariz reto, queixo firme, como os de Pedro. Ele não dormiu, só pensava naquela frase: até um doce carrega verdade. Do outro lado da cidade, no bairro de casas geminadas e becos escuros, Camila tossia. Estava sentada no sofá, envolta num cobertor fino. Pedro dormia no colchão improvisado ao lado dela. A TV ligada no volume mínimo, apenas luzes piscando. Ela apertou o peito, fechou os olhos. A dor vinha como ondas, imprevisível, incontrolável. Levantou-se devagar, com esforço, para não acordar Pedro. Foi até o banheiro, encarou o espelho, o rosto pálido, os olhos fundos. Ela sabia que não tinha muito tempo, mas ainda não era hora de dizer ao filho. Na manhã seguinte, Roberto voltou ao mesmo farol. Mesma hora, mesmo trajeto, mas Pedro não estava lá. Esperou 3 sinais. Nada. Foi embora, inquieto. Ligou para o assistente. Me arranja um detetive. Discreto. Não quero nada oficial. Para quê, doutor? Só faça.
e consiga o nome de um menino. Vende doce no farol da Avenida Paulista. Deve ter uns 10 anos. Se chama Pedro. É importante. Silêncio. Entendido, doutor. Naquela tarde, Pedro apareceu. Roberto estava estacionado mais à frente, esperando. Pedro se aproximou de outro carro. Mesma abordagem, mesmo sorriso. Mas ao terminar, olhou em volta e viu o carro preto. Aproximou-se, hesitante. Roberto abaixou o vidro antes que o garoto batesse. Voltei, Pedro sorriu. Eu vi. Hoje, quero comprar todos os doces. Pedro arregalou os olhos. Sério? Sério? Pedro abriu a caixa. Roberto puxou uma nota de 50. Pedro hesitou. Mas, moço, é muito. Eu não tenho troco. Fica com o troco. Pedro olhou para a nota, depois para Roberto. O senhor está triste? A pergunta foi uma facada. Roberto engoliu seco. Um pouco. Minha mãe diz que quando a gente está triste demais, precisa contar um segredo para alguém. Senão fica preso no peito e apodrece. Roberto olhou para o garoto por longos segundos. A respiração falhou. E qual é o seu segredo, Pedro? Pedro pensou. Abaixou os olhos. Depois respondeu. Eu tenho medo que minha mãe morra. Roberto quase perdeu o controle da direção. Ele viu, por uma fração de segundo, os olhos de Camila no rosto daquele menino. Ele sabia. Ele não podia mais fugir do passado. E naquele instante, soube. Pedro era dele. O despertador não tocava. Camila nunca confiou nele. Era sempre o corpo que avisava. Os ossos, o peito apertado, o calor das mãos ao tentar se erguer antes do sol. Naquele dia, ela acordou com a boca seca e o gosto metálico que teimava em aparecer cada vez com mais frequência. Tossiu baixinho. Não queria acordar Pedro. O colchão dele ficava no chão, ao lado do velho sofá que ela transformara em cama depois que venderam a outra para pagar contas. Pedro dormia encolhido, coberto até o queixo, respirando fundo. Camila o observou por alguns segundos com os olhos marejados. A luz fraca da cozinha acesa, desde a madrugada, desenhava sombras no rosto do filho. Ele parecia mais velho do que realmente era. Ela foi até o banheiro, apoiando-se nas paredes. A cada passo, a respiração se tornava mais pesada. Encostou na pia, jogou água fria no rosto. Seus olhos no espelho não a reconheciam mais. Estavam fundos, vencidos. Abaixou-se lentamente, abriu o armário e pegou um comprimido escondido em um envelope plástico. Engoliu sem água. Voltou à cozinha. Não tinha mais forças para chorar. Pedro acordou com o som do chuveiro. O ritual era sempre o mesmo. Ele se levantava primeiro, aquecia a água no fogão de uma boca só e ajudava a mãe com o banho se ela estivesse nos dias ruins. Mas ultimamente, ela vinha tentando esconder que quase sempre estava nesses dias. Quando saiu do banheiro, Camila tentou sorrir, mas Pedro notou. O rosto dela estava mais pálido e as mãos tremiam um pouco. Mãe, você não vai comer? Estou sem fome, meu amor. Come você. Mas ontem você também não comeu. Só tô enjoada. Coisa de mulher. Pedro não sabia exatamente o que aquilo queria dizer, mas entendeu o recado. Não insistir. Às 7 da manhã, Camila já estava pronta, de tênis furado, mochila com produtos de limpeza nas costas e um nó mal feito no cabelo. Ela trabalhava como diarista em 3 casas por semana, cada uma num canto da cidade. Ganhava por dia, em dinheiro. Às vezes o ônibus atrasava e ela chegava suada. Nunca reclamava. Nunca. Hoje tem farol, né? Ela perguntou, mexendo no zíper da mochila. Pedro assentiu com um meio sorriso. Tenta voltar antes da chuva. Tá carregado. Vou tentar vender tudo antes. Ela se abaixou, pegou a caixa de doces feita de papelão reforçado e o entregou nas mãos do filho. Ele a pegou com cuidado, como se fosse uma relíquia. Cuidado com os carros e não aceita doce de ninguém, ouviu? Pedro revirou os olhos, sorrindo. Eu vendo, mãe. Não como. Camila riu fraco. O riso dela vinha sem força, como uma música no fim da bateria.
O ônibus sacudia. Camila se segurava em pé, entre dois homens que falavam alto demais. Sentia o suor escorrer pelas costas, mas o que mais pesava era a dor no peito que ia e voltava, como se o corpo estivesse tentando avisá-la de algo que ela já sabia. Ela olhou pela janela. As ruas da cidade pareciam indiferentes à sua luta. Um cartaz de outdoor dizia: "Invista no amanhã." Ela fechou os olhos. E se eu não tiver amanhã? Pedro chegou ao farol antes das 8. Era um dos melhores pontos, entre duas avenidas de tráfego constante. Ele se posicionava sempre no mesmo lugar, ao lado do poste de sinalização, onde o sol batia só depois das 10. Ele gostava de observar as pessoas dentro dos carros. Algumas ignoravam, outras sorriam por educação. E às vezes tinha aquelas como o homem do carro preto. Sérios, estranhos, mas diferentes. Pedro ainda lembrava da frase que dissera: "Até um doce carrega a verdade." Ele mesmo não sabia por que tinha dito aquilo. Simplesmente saiu. Mas o homem reagiu. Ele sentiu. Havia algo quebrado nos olhos dele. Camila terminava de esfregar um banheiro quando a tosse voltou. Teve que se apoiar na parede. A patroa, uma mulher simpática, de voz doce, mas sempre apressada, perguntou se ela queria água. Camila negou com a cabeça. "Só o cheiro do produto, dona." A mulher assentiu e saiu da área. Camila pegou o pano de chão, molhou com água fria e encostou na testa. O mundo girava devagar, como se ela estivesse assistindo tudo de fora. Ela pensou em Pedro, no sorriso dele ao sair de casa, no jeito como dizia: "Já volto", mesmo sem saber se venderia tudo ou não. Ela precisava resistir mais um pouco. Roberto passou de novo pelo farol. O carro preto, impecável, o mesmo óculos escuro, a mesma expectativa. Mas Pedro não estava lá, não no primeiro sinal, nem no segundo. Na terceira volta, ele o viu. No lado oposto da avenida, fez um retorno proibido. Um taxista xingou. Ele ignorou. Parou no sinal. Pedro se aproximava de um outro carro, mas ao ver o dele, mudou a rota e veio direto. Roberto não disse nada, só observou. Pedro bateu levemente no vidro. Dessa vez, foi ele quem desceu primeiro. "Hoje o senhor quer quantos?" "Só vim ver se você estava bem." Pedro riu. "A gente está sempre bem. Quando não tá, finge que tá. É o que minha mãe diz." "Sua mãe parece sábia." "Ela é, só tá meio cansada ultimamente." Roberto mordeu a língua. Quis perguntar mais, mas se conteve. "Cansaço de muito trabalhar, né?" Tentou. Pedro encolheu os ombros. "Acho que é, ou de carregar o mundo nas costas." Camila chegou em casa antes de Pedro. Coisa rara. Sentou-se no sofá e tirou os sapatos. As meias estavam molhadas de suor. Encostou a cabeça no encosto, fechando os olhos. O relógio na parede fazia um barulho irritante. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo parecia mais alto que o anterior. Ela cochilou, mas acordou com um pulo ao ouvir a chave girar. Pedro entrou cansado, mas animado. "Vendi tudo, antes da chuva." Camila sorriu, mas tossiu logo depois. Pedro percebeu. "Mãe, é só poeira. Você foi no médico?" "Tô sem tempo. Depois eu vejo isso." Ela se levantou, foi até a pia e lavou o rosto. Pedro a observava em silêncio. Tinha algo errado. Ele sabia, mas não queria perguntar. Ainda. No fim da noite, Camila foi até o quarto, pegou uma caixinha de madeira e tirou de lá uma foto antiga. Ela e Roberto, abraçados num parque. Jovens. Inocentes. Ela passou os dedos sobre o rosto dele. "Você nem imagina." Pedro não dormia. Deitado no colchão, ouvia a respiração da mãe. Ela tossia às vezes baixinho, achando que ele não percebia. Ele queria ser mais forte. Queria poder comprar remédio. Queria entender o que estava acontecendo com ela. Ele prometeu para si mesmo: "Se ela morrer, eu vou com ela." No dia seguinte, Roberto voltou ao farol. Dessa vez, antes da hora. Pedro chegou correndo como sempre e sorriu ao vê-lo. "O senhor me seguiu? Acho que virei seu cliente fiel." Pedro riu. "Cuidado, hein? Daqui a pouco vicia."
Roberto olhou para o garoto, tentando não deixar as emoções escaparem pelo olhar. Acho que já viciei. Roberto girava o copo de uísque na mão, observando o líquido girar como se fosse um relógio de areia invertido. Tudo descia, tudo girava, mas o tempo não voltava. A noite estava silenciosa demais, mesmo com as janelas fechadas e o barulho distante da cidade tentando entrar. Ele não tirava Pedro da cabeça. O menino tinha algo que o incomodava, não no mau sentido, mas como um espinho enterrado sob a pele. Era pequeno, quase imperceptível, mas não deixava de doer. E tinha aquela frase: até um doce carrega verdade. Como algo tão simples podia abalar tanto? Roberto levantou-se, pegou o celular e discou um número que não usava há anos. Fala, Gustavo. Desculpa ligar essa hora. Roberto? Que milagre é esse? Preciso de um favor. Daqueles discretos. Silêncio. Se for o que estou pensando, que tipo de pessoa você quer encontrar? Uma mulher, de muito tempo atrás. E talvez um filho. Na manhã seguinte, Pedro acordou com os olhos ardendo. Camila já estava de pé, fingindo uma energia que não tinha. Colocava um arroz no fogo enquanto limpava a pia. Dormiu bem? Pedro assentiu com um aceno mentiroso. Mas ele sabia que não estava bem. O corpo parecia mais pesado do que de costume, e a garganta arranhava. Tossiu baixinho, escondido atrás da mão. Camila ouviu, mas não olhou. Ela tinha aprendido a ignorar os sinais, ou fingir que não os via. Hoje não vai pro farol, tá? Por quê? Vai chover, e você tá com a cara abatida. Fica em casa. Mãe, eu tô bem. Só por hoje, Pedro. Ele não insistiu, mas ficou com aquilo preso na garganta, junto da tosse. Roberto entrou no escritório de Gustavo. O tipo de detetive particular que não fazia perguntas além das necessárias. Discreto, ex-policial e com um histórico de favores bem pagos para empresários da elite paulistana. Ela se chama Camila Duarte. Deve estar com uns 30 e poucos agora. A última vez que falei com ela foi... há mais de uma década. Bairro? Morava com a avó na Muca, mas depois sumiu do mapa. Foto? Roberto tirou do bolso uma fotografia amarelada, dobrada nos cantos. Era ele, jovem, ao lado de Camila. Os dois no Ibirapuera sorrindo, tão próximos que pareciam colados pelo destino. Gustavo observou a imagem por alguns segundos. Precisa que eu investigue a mulher, o menino ou os dois? Os dois. Tá achando que ele é seu filho? Não sei, mas não consigo parar de pensar nisso. Gustavo guardou a foto com cuidado. Te dou uma resposta em até 3 dias. Camila limpava a geladeira. Os braços doíam. Mas o que mais doía era ver Pedro jogado no colchão, encolhido como se o corpo não tivesse mais 24 horas de energia para dar. Ela se aproximou, tocou na testa dele com os dedos frios. Estava quente. Tá com febre? Pedro tentou disfarçar. É só o cobertor, estava abafado. Ela apertou os lábios. Toma esse chá aqui. É de boldo com mel. Vai ajudar. Pedro torceu o nariz. Isso é chá de castigo. Camila sorriu, mas seus olhos estavam distantes. Ela sentou-se ao lado dele e ficou em silêncio. Pedro dormiu minutos depois. Ela olhou para ele como quem olha para uma coisa que está escorrendo por entre os dedos. Roberto dirigia sem rumo pela cidade. Parou diante de um farol, o mesmo onde conheceu Pedro, e desligou o carro. Olhou ao redor, nenhum sinal dele. Mas em vez de partir, ficou ali, lembrando. Flashback, 12 anos antes. Camila sorria, sentada no banco da praça, com um copo de refrigerante na mão. Roberto tinha 20 e poucos, estudante de administração, cheio de sonhos e pressa. Você acha que a gente vai durar? Ela perguntou, sem rodeios. Claro que sim. Por que não duraria? Você sonha demais, eu sonho de menos. Então a gente se equilibra. Ela riu, encostando a cabeça no ombro dele. O tempo parecia eterno naquela tarde. 2 meses depois, Roberto recebeu uma proposta para um estágio em Londres. Saiu sem avisar, sem despedida, sem coragem. Camila ligou, mandou mensagens.
Depois parou, e ele nunca mais soube dela. Até agora. 3 dias depois, Gustavo retornou com um envelope pardo. Encontrei a Camila. Mora na Zona Leste. Nome completo: Camila Duarte Ferreira. Trabalha como diarista em algumas casas da região central. Viúva no cartório. Mora com um menino, Pedro Duarte Ferreira, 11 anos. Aluno da Escola Municipal Carlos de Andrade. Roberto leu e releu as informações. Alguma confirmação não oficial, mas a idade bate, o tempo também. E o sobrenome? Ela registrou o menino com o nome dela. Roberto se recostou na cadeira, fechou os olhos. Era como levar um soco e não poder gritar. Pedro. Pedro era dele? Quer que eu fale com ela? Não, ainda não. Eu mesmo vou até lá, mas preciso pensar. Gustavo assentiu. Vai com calma. 12 anos é tempo demais para voltar batendo na porta. Camila estendia roupas no varal improvisado na varanda. Pedro assistia desenho, enrolado numa manta. Tossia de vez em quando, sempre tentando abafar o som. Mãe? Ele chamou baixinho. Oi, filho. Você acha que a gente vai ficar bem? Ela parou de estender a blusa. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. A gente vai ficar junto. Isso é o que importa. No fim do dia, Roberto estacionou a algumas quadras da casa de Camila. Desceu do carro e caminhou até o endereço que Gustavo lhe dera. Ficou do outro lado da rua, observando discretamente. Viu Camila saindo do portão com uma sacola de lixo. Mesmo de longe, reconheceu o jeito de andar. Ela estava diferente, mais magra, cansada, mas era ela. Ele quase atravessou a rua, mas não conseguiu. Algo o impedia. Talvez o peso da ausência, ou o medo de ouvir o que ele já sabia. No quarto, Pedro dormia com febre baixa. Camila sentou-se ao lado dele, acariciando os cabelos, e murmurou baixinho, quase como uma prece. Me dá mais tempo. Só mais um pouco. O envelope pardo estava sobre a mesa, lacrado, esperando. Roberto o encarava como quem olha para uma bomba sem saber quando ela vai explodir. O nome dele estava rabiscado no canto superior com a caligrafia apressada de Gustavo. Lentamente ele rompeu o lacre e puxou o conteúdo. 3 fotografias caíram sobre a mesa. A primeira, uma mulher de perfil carregando sacolas de mercado. A segunda, a mesma mulher limpando uma janela com o cabelo preso num coque torto. A terceira, ela rindo, ou quase rindo, enquanto segurava a mão de um menino. O menino era Pedro, mas foi o rosto da mulher que paralisou Roberto, Camila. Mesmo sob o desgaste do tempo, das rugas finas, da expressão abatida, era ela. Os traços permaneciam, o queixo leve, os olhos rasgados, o jeito firme de caminhar. Ele sentiu algo parecido com culpa, mas mais profundo. Era como um luto retroativo, um peso que caiu sem aviso. Uma parte dele que havia permanecido congelada por mais de uma década começava a descongelar dolorosamente. Ele passou os dedos pela imagem, como se pudesse tocar aquela versão dela. Camila existia, estava viva. E Pedro era mesmo seu filho. O nome no dossiê ainda ecoava. Pedro Duarte Ferreira. Duarte, o sobrenome dela, não o dele. Camila não contou, não pediu ajuda, não apareceu. E agora, anos depois, ele encarava um filho que nunca soube que tinha, e uma mulher que o tinha excluído do mundo deles. Ele se levantou, andando de um lado a outro do apartamento. Você vai fazer o que agora? Pensou. O dilema queimava. Aparecer na porta dela, dizer tudo, exigir o direito de ser pai, ou sumir, respeitar o silêncio, fingir que nunca viu aquelas fotos. Ele já tinha fugido antes, mas agora havia um rosto, 2, na verdade, e olhos iguais aos seus. Pedro sentava-se no chão da sala, desenhando em um caderno velho. Não era bom com lápis, mas gostava de inventar formas. Na página, um boneco segurava um coração maior que o corpo. Camila lavava roupa no tanque dos fundos. A campainha tocou. Pedro correu até a porta e espiou pelo vão. Era a vizinha, Dona Nair. Mãe, é a vizinha!
Camila apareceu com o avental molhado, ajeitando os cabelos com os dedos. Abriu a porta com um sorriso cansado. Bom dia, Nair. Bom dia, querida. Passei só para deixar essa sacola. Fiz um caldo ontem, sobrou bastante. Você e o Pedro gostam. Ah, obrigada. Não precisava. Precisava sim. Você tá mais magrinha, menina. Tá tudo bem? Camila hesitou. Pedro, curioso, ficou perto da porta do quarto, ouvindo sem ser notado. É só cansaço. Muito serviço. Nair olhou com carinho e abaixou um pouco o tom. E aquele exame, Camila? Você falou que ia marcar. Silêncio. Camila abaixou os olhos. Ainda não consegui. Os dias têm sido corridos. Camila, você precisa cuidar de você. Não dá para fingir força o tempo todo. O Pedro depende de você. Pedro se encolheu no canto. A respiração ficou presa na garganta. Exame? Cuidar? Fingir força? Mais tarde, ele fingia assistir desenho enquanto Camila remendava uma blusa rasgada. Mas na cabeça dele só ecoavam as palavras da vizinha. O que a mãe escondia, que exame era aquele? Pedro começou a juntar peças, as tosses, os enjoos, o jeito como ela recusava comida, o olhar que às vezes ficava parado em lugar nenhum. Ele apertou o controle remoto com força. Algo estava errado. Muito errado. Roberto andava em círculos na varanda do apartamento. O céu estava nublado, o vento frio. A cidade lá embaixo parecia indiferente ao turbilhão interno que o dominava. Pegou o celular, abriu a galeria, fotografou as fotos impressas que Gustavo lhe entregou. Depois abriu o WhatsApp. Criou uma conversa consigo mesmo, enviou as imagens, ficou olhando para a tela por alguns minutos. Zoom no rosto de Pedro. Depois no de Camila. Pausa. Ele digitou uma frase. Será que ainda dá tempo? E apagou. À noite, Camila fazia Pedro tomar outro chá. Mãe, o que foi? Você tá doente? Ela travou. Como assim? Eu ouvi a senhora Nair. Ela falou de exame, que você tá magra. Pedro, e você anda tossindo, eu percebi. Não é só cansaço. Camila engoliu em seco, sentou-se ao lado dele. Filho, às vezes a gente se sente fraca, mas isso não quer dizer que está doente. Mas você está escondendo alguma coisa. Eu sei. Ela tentou sorrir. Eu prometo que se eu estiver doente, você vai ser o primeiro a saber. Pedro não respondeu. Apenas se encolheu debaixo do cobertor. Ela ficou ali, acariciando seus cabelos. Mas dentro dela, o medo apertava como um cinto invisível. Roberto assistia ao vídeo da câmera de segurança do estacionamento do prédio pela quinta vez. Era um tique, uma tentativa de se distrair, mas nada distraía. As fotos estavam em cima da mesa, viradas para baixo, como se ele pudesse ignorá-las assim. Ele sabia que não podia mais fingir, mas também não sabia por onde começar. O silêncio de 12 anos era longo demais para ser quebrado com um oi. Camila estendia lençóis no varal improvisado com barbante e pregos mal fixados. Era sábado e o sol, teimoso como ela, finalmente tinha vencido as nuvens da semana inteira. Pedro estava dentro de casa, separando os doces que levaria para vender na segunda. Fazia isso com zelo, quase como um ritual. Camila ajeitou o lençol com um prendedor de roupa e, ao erguer o braço, sentiu uma fisgada no ombro. Gemeu baixinho e parou. Ficou ali um segundo mais, só respirando. Foi quando ouviu o som de passos no asfalto. Olhou para a frente do portão com desinteresse. O típico reflexo de quem espera carteiro, vendedor ou vizinho. Mas o que viu tirou-lhe o fôlego. Era ele, Roberto, parado ali, do outro lado da grade de ferro, com as mãos nos bolsos e o rosto parcialmente à sombra. Camila congelou. Os prendedores escorregaram da mão. Um deles caiu no chão, mas ela não se mexeu para pegar. O tempo pareceu encolher. Camila, ele disse com a voz mais baixa que gostaria. Ela não respondeu de imediato. Apenas o encarou, como se precisasse confirmar, em silêncio, que aquilo não era uma alucinação. O
O que você está fazendo aqui? Eu precisava te ver. Depois de 12 anos, ele suspirou. Deu um passo mais perto do portão. Eu vi o Pedro. A frase caiu como um tijolo entre eles. Camila fechou a cara, mas manteve o controle. E daí? Eu sei que ele é meu filho. Camila soltou uma risada seca, sem humor. Agora você quer brincar de pai porque tem tempo livre? Roberto engoliu em seco. Eu não sabia, Camila. Você nunca me contou. Você não deu chance, sumiu. Foi embora como quem esquece um guarda-chuva em algum lugar. Eu era um moleque, medroso. Fui covarde, sim. Mas eu tô aqui agora. Tarde demais. O silêncio que se seguiu foi espesso. Pedro, dentro de casa, ouviu a discussão e se aproximou da porta. Abriu devagar, espiando pela fresta. Viu a mãe discutindo com o homem do carro preto. Viu a tensão nos olhos dela. Sentiu a vibração daquilo na pele, embora as palavras ainda fossem névoas. Eu só quero entender, Camila, insistiu Roberto. Por que você não me procurou? Por que nunca me falou? Porque não valia a pena? Porque eu precisei ser forte por 2? Porque eu não queria dividir meu filho com a culpa? Ele tem o direito de saber. Não! Camila gritou mais alto que queria, e então baixou o tom, ofegante. Ele tem o direito de ser protegido, e você não vai aparecer agora e bagunçar a vida dele. Você acha que ele nunca vai descobrir? Que ele não merece saber quem é? Ela se aproximou do portão, olhos cravados nos dele. Eu tô tentando evitar que ele saiba quem você foi. Roberto enrijeceu. Pedro continuava atrás da porta, segurando a respiração. Camila se afastou um passo. Os ombros caíram. A força parecia escorrer pelos dedos. Vai embora, Roberto. Eu só quero conversar, saber como ele tá. Ajudar, talvez. Ajudar. Ajudar como? Com dinheiro? Se for o que vocês precisam, sim. Meu filho não é um boleto vencido, Roberto. Ele é gente, ele tem sentimentos, e você não faz ideia de quem ele é. Ela se virou, fechando o portão devagar. Pedro se afastou da porta antes que ela o visse. Camila entrou em casa com o rosto pálido, respirava rápido. Pedro estava sentado no sofá, fingindo que via TV. Ela parou atrás dele, tentando se recompor. Limpou o rosto com as costas da mão. Quem era aquele homem? Pedro perguntou sem tirar os olhos da tela. Camila hesitou. Ninguém. Não parecia ninguém. Só um conhecido antigo. Parecia que ele estava bravo. E eu também, ela respondeu rápido, ríspida. Pedro mordeu os lábios. Não perguntou mais, mas guardou tudo. A forma como a mãe tremia depois de fechar o portão. A maneira como o homem a olhava. E a palavra que ele tinha conseguido ouvir com clareza. Filho. Roberto dirigia sem rumo, com as janelas abertas e a cara exposta ao vento frio da tarde. Repassava cada frase, cada palavra, cada olhar de Camila. A imagem dela tão diferente e tão igual. Ele sabia que não tinha direito a nada, mas a culpa agora era uma faca em seu bolso e sangrava, mesmo quando ele tentava ignorá-la. Pedro era seu filho. Essa verdade não voltaria para o escuro e ele ainda não sabia o que fazer com ela. No domingo, o dia amanheceu frio, mesmo com sol. Pedro ainda dormia quando Camila, de pé na varanda, com os braços cruzados, observava o portão. Não havia ninguém ali, mas a presença de Roberto parecia ter ficado impregnada, como uma sombra que o sol não conseguia apagar. Ela passou a manhã entre afazeres domésticos, mas os movimentos eram automáticos. A cabeça estava longe, revivendo cenas que preferia ter esquecido. Por volta do meio-dia, a campainha tocou. Pedro se mexeu no colchão, mas não acordou. Camila foi até a porta. Abriu devagar. Roberto. Desta vez, sem as mãos nos bolsos, sem a arrogância silenciosa. Trazia uma expressão menos rígida, mais humana. Eu sei que você não quer me ver, disse antes mesmo de ela falar, mas me escuta, só por hoje, não vim gritar, nem discutir. Ela manteve o portão fechado. Falar o quê, Roberto? O que você tem a dizer depois de tanto tempo? Que eu errei, que fui um idiota, que se soubesse, mas não soube, né? Camila,
Você foi embora. Sumiu. Nem se despediu. Eu fui para Londres. Foi tudo muito rápido. Achei que... Achou o quê? Que eu ia correr atrás de você, mandar carta para outro continente? Eu era jovem, tive medo, me afastei. Eu não sabia que você estava grávida. Camila apertou a grade com força. E se soubesse, o que teria feito? Ficaria? Mudaria de país? Viraria um pai de novela? Eu não sei. Talvez eu tivesse ficado. Você não me conhece mais, Roberto. Mas eu conheci. Conheci a menina que ria no ônibus lotado, que segurava minha mão em silêncio quando eu não sabia o que dizer. Aquela Camila ainda está aí. Camila engoliu em seco. Por um instante seu rosto amoleceu, mas logo se recompôs. Aquela Camila morreu no dia em que você partiu. A que restou aprendeu a sobreviver com pouco, e sem você. Eu não vim para destruir nada, eu só precisava te ouvir, olhar nos seus olhos e entender o que aconteceu. O que aconteceu é simples. Eu me vi grávida, sozinha, sem explicação, sem despedida. Minha avó segurou a barra comigo. Depois veio o Pedro. E aí, Roberto, não havia mais espaço para você. Ele merece saber a verdade. Ele merece crescer em paz, sem a bagunça que você traz. Você escreveu uma carta? Ela se calou. Por um segundo, olhou para dentro de casa. Depois desviou o olhar. Roberto percebeu. Um reflexo. Você ia me contar? Por que não contou? Porque quando chegou a hora, eu percebi que a sua ausência doía menos do que a sua presença sem compromisso. Ela respirou fundo. Olhou para o chão. Vai embora, Roberto. Ele não insistiu. Se mudar de ideia, eu não estou mais fugindo. Camila não respondeu. Só observou enquanto ele se afastava, cada passo mais distante do que o anterior. Pedro fingia estar dormindo, mas ouvira a conversa inteira, palavra por palavra. Naquela tarde, quando a mãe saiu para comprar pão, ele foi até o guarda-roupa dela. Vasculhou entre as roupas, as caixas, os papéis antigos. Achou um envelope dobrado, escondido dentro de um caderno velho. Não tinha selo, nem data. Estava endereçado a Roberto Martins, com a caligrafia fina e hesitante da mãe. Ele sentou-se no chão com o envelope nas mãos. Abriu. Era uma carta. Roberto, eu não sei por onde começar. Talvez você nunca leia isso. Talvez eu nunca envie. Descobri que estou grávida. É seu. Eu tenho certeza. Não estou te culpando. Só queria que você soubesse. Queria que tivesse ficado. Eu te amei e ainda amo. Mas isso não muda o que você escolheu fazer. Eu vou cuidar dessa criança sozinha, com amor, mesmo com medo. Mas queria que você soubesse disso, só isso. Camila. Pedro leu 2 vezes. Na terceira, os olhos começaram a arder. Ele guardou a carta de volta, cuidadosamente. E naquele momento, algo mudou dentro dele. Uma chave girou. Ele ainda não entendia tudo, mas sabia que aquela história, a dele, não era a que conhecia até então. À noite, Camila voltou com um saco de pão e um jornal dobrado. Pedro já estava deitado, mas não dormia. Ela o cobriu com carinho e beijou-lhe a testa. Você é tudo o que eu tenho, sussurrou. Ele não respondeu. A carta ainda pesava no travesseiro. O som da chuva miúda batendo na telha parecia mais alto naquela manhã. Pedro estava sentado à mesa, mexendo no pão com manteiga, sem realmente comer. A carta lida na noite anterior ainda girava na cabeça dele, repetindo cada frase num ciclo mudo. Camila varria a sala com gestos curtos, como se quisesse fazer barulho suficiente para evitar qualquer conversa. Mãe, ela parou. Virou-se, vassoura na mão, olhar cansado. Por que você estava brigando com aquele homem no portão? Que homem, Pedro? O do carro preto, o mesmo que compra meus doces. Vocês estavam brigando. Você gritou com ele. Camila abaixou os olhos. Pedro apertou os punhos. Ele é meu pai? Ela congelou. Por um segundo, o tempo parou. Pedro continuou, a voz trêmula. Me diz a verdade. Ele é? Camila se aproximou, largando a vassoura no chão. Filho, escuta. Não quero escutar desculpa. Quero a verdade.
Ele foi alguém do meu passado, mas isso não importa. Importa para mim, gritou. Eu vi vocês discutindo. Eu ouvi você dizer que ele não valia a pena, que ele não sabia de mim, que você escondeu. Ela abaixou a cabeça. Lágrimas começaram a descer. Pedro deu um passo atrás, os olhos marejados também. Você mentiu para mim a vida toda? Camila tentou se aproximar, mas ele recuou de novo. Eu te protegi, Pedro. Me proteger de quê? De saber quem eu sou? Ela caiu de joelhos no chão, chorando baixo, os ombros sacudindo. Pedro virou as costas e correu para a porta. Pedro, espera! Eu preciso sair. Ela tentou levantar, mas o corpo não ajudou. A porta bateu, a rua parecia maior do que de costume, o céu opaco. As pessoas todas apressadas, como se ninguém tivesse tempo de ver um menino correndo sem rumo. Pedro desceu as ruas que levavam até o farol da avenida. A caixa de doces ainda estava em casa. Mas ele não queria vender nada. Ele só queria ver o lugar onde tudo começou, onde aquele homem apareceu, onde o passado começou a bater na sua porta. O farol estava no fim da descida. Ele atravessou sem olhar. Um carro freou com tudo, buzinando alto. Pedro parou por um instante no meio da faixa, tonto. Sentiu um calor súbito na testa. Depois, tudo girou. O corpo tombou para o lado de forma lenta, como se caísse em câmera lenta. E então, o impacto seco da queda contra o asfalto. Quando abriu os olhos, viu um homem ajoelhado ao seu lado. Ei, garoto, consegue me ouvir? Pedro não respondeu. Estava zonzo, o estômago embrulhado, a cabeça pesada como chumbo. Alguém chama ajuda! Gritou o homem. Ele desmaiou! Uma senhora aproximou-se segurando um guarda-chuva. Acho que ele estava correndo. E caiu. Tá pálido demais. Um motoqueiro que parou ofereceu carona até o pronto-socorro. A ambulância vai demorar. Deixa que eu levo. É ali perto. O homem pegou Pedro no colo. Camila andava em círculos pela sala, com o celular na mão, tentando decidir se ligava para alguém. Tentava se acalmar, mas as mãos tremiam. Foi quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendeu. É a mãe do Pedro? Quem está falando? Aqui é da recepção do Hospital Santa Inês. Um menino chamado Pedro Ferreira deu entrada agora há pouco. Disse seu nome. Foi trazido por um rapaz que o encontrou desacordado na rua. Desacordado? O quê? Ele já está sendo atendido. Mas precisamos da responsável aqui. Camila não respondeu. A ligação caiu da mão. Os joelhos cederam. Ela se apoiou na parede. Depois saiu correndo, sem bolsa, sem guarda-chuva. Roberto estava no escritório, os olhos presos na tela do computador, mas sem enxergar nada. Seu celular vibrou. Era Gustavo. O que houve? Achei que devia saber. O menino, o Pedro, foi levado agora para o pronto-socorro da Zona Leste. Tô te enviando o nome do hospital. Ele desmaiou na rua, aparentemente. Roberto ficou em silêncio. O sangue parecia ter deixado o rosto. Tá me ouvindo? Tô indo para lá agora. No hospital, Camila chegou ofegante, os cabelos colados no rosto. Meu filho! Cadê meu filho? A recepcionista pediu calma. Entregou um crachá de visitante. Ele está em observação. Está consciente. Foi apenas uma queda e uma queda de pressão. Mas os médicos estão fazendo exames por precaução. Camila mal ouviu. Foi levada até a sala de espera. Minutos depois, uma enfermeira a conduziu até o leito de observação. Pedro estava deitado, com soro no braço. Pálido, mas acordado. Mãe! Ela correu até ele, abraçando-o com cuidado, chorando. Desculpa, filho. Me perdoa. Eu devia ter te contado. Eu devia ter feito tudo diferente. Pedro fechou os olhos. A mão dele apertava a dela com força. Do lado de fora, Roberto estacionou e entrou com passos firmes. Foi direto à recepção. Pedro Duarte Ferreira. Preciso saber como ele está. O senhor é da família? Ele hesitou. Eu conheço a mãe dele. A atendente olhou para o sistema. Confirmou que Pedro estava acompanhado. A mãe dele está com ele. Aguardar aqui, por favor. Roberto se sentou. O relógio parecia andar em marcha lenta.
Camila não sabia que ele estava ali, e naquele corredor branco e gelado, todos os acertos e erros da vida pareciam se encontrar. O monitor cardíaco emitia bips espaçados. A luz fria da enfermaria lançava sombras azuis sobre os lençóis, e o cheiro de álcool e desinfetante pairava no ar como uma lembrança constante de que algo estava fora do lugar. Pedro estava deitado, olhos semicerrados, mas acordado. Camila sentava-se ao lado da cama exausta, com a mão sobre a dele. O médico recém-saído da sala deixara palavras soltas no ar. Exames complementares, monitoramento preventivo, cansaço persistente. Palavras que não gritavam, mas também não tranquilizavam. Camila olhou para o filho. A mãozinha dele ainda era quente, mas mais leve do que lembrava. Ele parecia menor. Ou talvez ela estivesse vendo com outros olhos agora. Pedro mexeu os lábios. A senhora ainda está brava? Ela forçou um sorriso. Não com você, filho. Então com quem? Camila não respondeu. Apenas deslizou os dedos sobre os dele em silêncio. Do outro lado do vidro, Roberto observava. Estava no corredor, braços cruzados, os olhos fixos na cena à sua frente. Uma enfermeira passou, perguntou se ele precisava de algo. Ele só balançou a cabeça. Minutos depois, ele respirou fundo e entrou. Camila o viu pelo reflexo no vidro antes mesmo de ouvi-lo. O que você está fazendo aqui? Vim ver o Pedro. Ela se levantou, sem soltar a mão do filho. Já viu. Agora pode ir. Pedro abriu os olhos, confuso. Mãe, deixa ele falar. Camila se virou para o menino tentando manter a calma. Ele não tem nada a ver com isso, Pedro. Mas ele está aqui. Roberto se aproximou com passos cautelosos. Eu só quero ajudar. Se precisar de alguma coisa, plano de saúde, remédio, transporte, qualquer coisa. Camila o encarou. Agora você quer bancar o pai de última hora? Depois de anos sumido? Eu sei que não tenho direito, mas isso não me impede de querer fazer o certo agora. Isso não é sobre você, é sobre ele. Então deixa eu ajudar por ele. Camila fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Depois voltou-se para ele, mais firme. Você acha que isso é simples? Que é só aparecer com a carteira recheada e pronto? Não, mas é um começo. Eu segurei tudo sozinha até aqui e vou continuar. Você não precisa mais. Eu não confio em você, Roberto. O silêncio foi cortante. Pedro os observava, tentando decifrar aquele cabo de guerra. Você pode esperar lá fora, disse Camila com a voz trêmula, mas firme. Roberto assentiu. Não havia o que responder. Saiu sem dizer mais nada. Horas depois, uma assistente social foi até Camila com um formulário. Podemos incluir alguém como acompanhante alternativo, caso a senhora precise se ausentar em algum momento? Não, eu fico com ele, sozinha. Entendo, mas é só uma formalidade. Um contato de emergência? Camila hesitou. Tem um vizinho. Posso colocar o número dele. Escreveu devagar, como se o gesto atraísse. Pedro cochilava quando Camila saiu da sala para ir ao banheiro. Roberto estava sentado no corredor. Levantou-se ao vê-la. Ela tentou ignorá-lo, mas ele se aproximou. Me escuta, só um minuto. Ela parou, cruzou os braços. O que mais? Eu vi você ali dentro, com medo. Ela o encarou com olhos vermelhos. Todo mundo tem medo. Você não precisa mais enfrentar isso sozinha. E se eu aceitar ajuda e depois você sumir de novo? Eu não vou. Eu ouvi isso da sua boca uma vez. Ele abaixou os olhos. Eu não quero substituir nada, nem roubar espaço. Só quero ser parte da vida dele, Camila. Nem que seja aos poucos. Ela fechou os olhos. Ele é tudo que eu tenho. E eu não quero tirar isso de você. Só quero estar com vocês. Ela não respondeu. A dor no peito era menos pela presença de Roberto e mais pelo que ela podia perder se começasse a acreditar. Na enfermaria, Pedro acordou e olhou para a porta. Ninguém ali.
Do lado de fora, via o vulto de Roberto sentado na cadeira, cabeça baixa, mãos entrelaçadas. Camila voltava pelo corredor, passos curtos, mas decididos. Ao passar por Roberto, parou. Olhou-o nos olhos. "Você quer ajudar?" Ele assentiu. "Então seja discreto, seja paciente e não tente ser herói." Ele balançou a cabeça, entendendo. Camila respirou fundo e voltou para junto do filho. Naquela noite, Pedro segurava um desenho feito a lápis. Nele, 3 figuras de mãos dadas, nenhuma com rosto, só contornos. Camila pegou o papel. "Quem são?" Pedro deu de ombros. "Eu, você e o outro." Ela mordeu o lábio. "Que outro?" "Não sei ainda." Do lado de fora, Roberto permanecia no banco. Na mão, a carteira. Dentro, uma foto antiga e dobrada. Camila sorrindo num dia de sol. Ele guardou a imagem de volta. E ali, sentado no frio do corredor, entendeu o que Camila queria dizer. Ele era uma ameaça. Não porque fazia mal, mas porque, se ficasse, poderia levar Pedro para um mundo onde ela não estaria mais. E esse medo era o mais real de todos. O barulho do portão sendo destrancado soou mais alto que o normal naquela manhã cinza. Camila segurava Pedro pela mão, uma mochila nas costas e a receita médica amassada no bolso. Haviam deixado o hospital na tarde anterior. O diagnóstico oficial ainda não tinha nome definido, mas os médicos sugeriram repouso, reforço alimentar e um pedido de retorno caso os sintomas voltassem. Pedro entrou em casa primeiro, olhou ao redor como se estivesse voltando de uma viagem longa. Jogou a mochila no sofá e foi direto para a geladeira. "Tem suco? Deve ter um restinho." Camila se encostou na parede, exausta, mesmo sem fazer esforço. Aquela breve caminhada até o ponto de ônibus já tinha roubado o pouco de energia que restava. Pedro apareceu com um copo na mão. "Toma um pouco, mãe." Ela aceitou. Sorriu sem mostrar os dentes. "Vamos descansar hoje, tá bom?" Pedro assentiu, mas ficou em silêncio. Havia uma pergunta guardada na garganta. Mais tarde, Camila lavava roupa no tanque quando ouviu batidas leves no portão. Não precisava olhar para saber quem era. Secou as mãos no pano preso à cintura e caminhou devagar até a entrada. Roberto estava lá, mais sóbrio, mais contido. Ela não abriu o portão de imediato. Ficou apenas olhando-o por alguns segundos. "A gente pode conversar?" "Pode." Abriu o cadeado e empurrou o portão devagar. Foram até a varanda. Camila sentou-se no degrau. Ele também. "Ele tá bem?" perguntou Roberto. "Tá, cansado, mas bem." "E você?" Camila hesitou. Depois sorriu. Não por simpatia, mas por costume. Sobrevivendo. Houve um silêncio breve. Um vento fraco passou. "Camila, por que você nunca me procurou, mesmo depois da carta não enviada? Você podia ter tentado. E você? Por que nunca voltou? Nem para saber se eu estava viva? Porque eu era egoísta. E depois fiquei com vergonha. E depois achei que já era tarde demais." Ela respirou fundo. "Eu descobri a gravidez 1 mês depois que você foi embora. Fui até sua casa. Tua mãe disse que você estava em outro país. Disse para eu seguir com a minha vida." Roberto fechou os olhos. "Eu nunca soube disso. Mas saberia se tivesse perguntado, né?" Ele assentiu. "Você tá certa." Mais silêncio, desta vez pesado. "Eu tô doente, Roberto." A frase saiu sem floreio, sem rodeios, só com verdade. Roberto ergueu os olhos devagar. Camila encarava o chão. "Doente como?" "O tipo que não se cura com chá nem com reza. Só com tempo. E nem isso é garantido." Roberto tentou falar, mas a voz falhou. A garganta fechou. Camila continuou. "Eu não queria te envolver nisso. Não quero piedade, nem redenção. Só precisava falar." Ele abaixou a cabeça, lutando com as emoções. "O Pedro sabe?" "Não. E não vai saber agora." Ela virou-se para ele. "Eu deixo você conviver com ele, se quiser, mas não venha tentando ser pai do dia para a noite. Isso vai ter que ser construído devagar." Roberto assentiu, com lágrimas nos olhos. "Obrigado por confiar." "Eu não confio. Ainda não."
Mas eu tô cansada de carregar tudo sozinha. Ele não respondeu, apenas olhou para o horizonte. Camila também. Ali, naquela varanda pequena, dois mundos antes desconectados pareciam, pela primeira vez, dispostos a dividir o peso. Dentro de casa, Pedro espiava pela janela. Viu os dois sentados. Não ouviu o que diziam, mas notou que não estavam discutindo. E isso, por si só, já era estranho. Eles estão falando de mim, murmurou para si mesmo. No fim da tarde, Roberto se despediu de Pedro com um toque leve na cabeça. A gente se vê amanhã? Pedro assentiu, tímido, mas curioso. Tá bom. Camila observou a distância. Depois que o portão se fechou, Pedro virou-se para ela. Ele vai começar a vir aqui? Talvez. Ele é meu pai? Camila olhou para o filho. Havia maturidade nos olhos dele, mas também fragilidade. Sim, Pedro não se assustou, nem chorou. Apenas disse, tá, e foi até a cozinha pegar mais suco. Camila ficou parada, sentindo um tipo novo de dor. A dor de ter finalmente contado, e ainda assim não ter aliviado nada. Naquela noite, Pedro desenhou outro boneco. Dessa vez, 3 figuras. 2 de mãos dadas e uma terceira um pouco afastada, mas olhando na direção delas. A gente vai juntar todo mundo, murmurou. Ele não sabia da doença, não sabia do medo, mas já começava a montar o quebra-cabeça. Pedro sentava-se no banco do passageiro com as mãos no colo, os olhos grudados na janela. O carro de Roberto era grande, silencioso por dentro, com cheiro de couro novo e músicas instrumentais tocando baixo no fundo. Tá com fome? Perguntou Roberto, mantendo a voz casual. Pedro deu de ombros. Um pouco. Gosta de pastel? Pastel é bom. Roberto sorriu. Tem uma feira perto do parque. Pastel e caldo de cana. Combinação infalível. Pedro mordeu um sorriso. Nunca tomei caldo de cana. Então, hoje é o dia. Camila observava da varanda enquanto o carro se afastava. O sol da manhã batia no rosto dela, mas não aquecia. Estava tensa. Os dedos trançados sobre o colo, a mente cheia de pensamentos que giravam em círculos. Ela queria confiar. Queria deixar que Pedro tivesse aquilo. Um pai. Um carinho masculino que não fosse forçado ou pontual. Mas ao mesmo tempo sentia que o tempo não jogava mais do lado dela. E isso a corroía em silêncio. Na feira, Pedro andava ao lado de Roberto com os olhos atentos. Ele nunca tinha visto tanta gente diferente num espaço tão pequeno. Cheiros de fritura, vozes em disputa, risadas, cachorro no colo, gritos de "leva 2, paga 1". Roberto comprou 2 pastéis e 2 copos de caldo de cana. Entregou um ao filho. Pedro provou. Fez careta. Parece açúcar com mato. Roberto riu alto. É quase isso mesmo, mas acostuma. Vou tentar gostar. Não precisa gostar de tudo que eu gosto. Pedro o encarou por um instante. Você não parece como eu imaginei que um pai seria. E como você imaginava? Pedro pensou por alguns segundos. Um pouco mais sério e mais bravo. Eu já fui, mas a vida vai afinando a gente por dentro. À tarde foram ao parque. Roberto alugou 2 bicicletas. Pedro subiu na dele com certa dificuldade. Fazia tempo que não andava. Sabe pedalar? Sei, mais ou menos. Vamos devagar, sem pressa. Deram voltas lentas pela pista entre as árvores. Pedro ria alto nas curvas, quase caindo. Roberto, atrás, se sentia leve como há anos não se sentia. Em determinado momento, pararam no gramado. Pedro deitou na grama, braços abertos. Dá para ver o céu sem fio, sem prédio. Dá. E é bom lembrar que ele está sempre lá, mesmo quando a gente não consegue ver. Isso foi profundo. Roberto riu. Às vezes eu me esforço. Pedro rolou na grama, virou de lado e perguntou com naturalidade. Você tem outros filhos? Roberto demorou a responder. Não, só você. Pedro assentiu. E você queria ter? Agora eu acho que queria, mas talvez só você mesmo já valha por todos. Em casa, Camila colocava roupas no varal quando ouviu o portão abrir.
Pedro entrou contando histórias da feira. Mãe, eu andei de bicicleta e comi pastel e tomei caldo de cana. Não gostei muito, mas tentei. E tem um parque gigante com esquilo. Acho que era esquilo. Camila sorria. Esquilo? No Ibirapuera? Ou era um gato muito veloz? Sei lá. Roberto entrou em seguida, mais discreto. Tirou os óculos de sol, cumprimentou com um leve aceno. Trouxe ele inteiro como prometido. Camila olhou para Pedro, que ainda falava sem parar. Acho que ele gostou. Eu também. À noite, enquanto Pedro dormia, Camila lavava a louça devagar, de costas para a pia. Roberto apareceu na cozinha pegando uma cadeira. Tá tudo bem? Tá. Hoje foi bom. Ele é esperto, curioso. Ele é sensível e disfarça bem. Como você. Ela parou, olhando pelo reflexo da janela. Você ainda vai embora? Não. E se o trabalho te chamar? Outra cidade, outro país? Eu já tenho o que preciso aqui. Camila fechou a torneira. Secou as mãos. Você pode continuar vindo, mas sem prometer o que não sabe se pode cumprir. Prometo só o que eu consigo hoje. Amanhã eu volto e prometo de novo. Ela virou-se devagar. Isso serve por enquanto. Nos dias seguintes, os passeios continuaram. Foram ao cinema. Pedro escolheu uma animação. Riram alto. Comeram pipoca demais. Foram à biblioteca. Roberto mostrou livros antigos, leu em voz alta. Pedro ficou vidrado. Na terceira visita, Pedro perguntou: Posso te chamar de pai? Roberto parou por um segundo. Pode, se você quiser. Pedro assentiu meio sem jeito. Pai, então. Camila, da janela, os via rindo no quintal. Pedro ensinava Roberto a jogar peteca com a tampa de um pote. Ela sorriu. Mas seus olhos, uma vez sozinhos, voltaram a refletir aquele cansaço maior. Uma dor que ninguém ainda via. Uma ausência que já se aproximava. E o silêncio no fundo estava ficando mais alto. O domingo amanheceu silencioso. Nem as buzinas da avenida ao longe pareciam com vontade de fazer barulho. Pedro acordou cedo, mas não saiu do quarto. Em vez disso, revirava o pequeno armário da mãe em busca de papel para desenhar. O caderno já estava todo rabiscado. Bonecos, paisagens, frases soltas que ele anotava quando escutava algo bonito. Ao empurrar uma pilha de toalhas, notou uma caixa de papelão no fundo do móvel. Estava coberta por um pano dobrado, como se escondida de propósito. Ele puxou devagar. A tampa rangeu um pouco ao abrir. Lá dentro, fotos antigas, cartas, fitas de cabelo, uma pulseira quebrada, um ingresso de cinema amarelado de muitos anos atrás e uma fotografia meio apagada de Camila e Roberto. Jovens, sorrindo, com os rostos colados. Pedro franziu a testa, pegou a foto e ficou olhando por longos minutos. Depois folheou outras memórias. Bilhetes manuscritos, dobrados com cuidado. Uma concha do mar. Um chaveiro com um R e um C. Ele estava tão imerso que não ouviu Camila se aproximar da porta. Onde achou isso? Pedro olhou para ela, um pouco envergonhado. No armário. Estava escondido. Camila entrou devagar e sentou-se no chão ao lado dele. Essa caixa é de outra vida. Pedro mostrou a foto. É você com ele, né? O pai. Ela assentiu. Foi numa excursão da escola técnica. Eu tinha 17. Ele, 18. Pedro ficou quieto. Posso ver mais? Camila assentiu de novo. Pedro pegou outra fotografia. Os dois no parque sentados num banco com sorvetes na mão. Camila parecia rir de alguma piada. Roberto a olhava de lado, com afeição clara. Vocês pareciam felizes. A gente era, por um tempo. O que aconteceu? Camila respirou fundo, sem pressa. A vida correu mais rápido do que a gente. Ele foi embora? Foi. E eu fiquei. Com tudo. Pedro abaixou os olhos. E você guardou tudo isso? Guardei porque, apesar de tudo, foi real. Teve amor, teve sonho, teve você. Ela pegou a foto da excursão e passou os dedos sobre o rosto da versão mais jovem dela mesma. Pedro ficou olhando para ela, curioso.
e perguntou com sinceridade infantil: por que vocês não ficaram juntos? Camila demorou um pouco para responder. Depois disse com a voz baixa, quase como se estivesse lendo um poema já decorado: nem toda história de amor termina no altar. Algumas terminam com um filho. Pedro absorveu as palavras em silêncio. Mais tarde, os três estavam na cozinha. Camila assava um pão improvisado com farinha e manteiga, enquanto Pedro mostrava a caixa a Roberto. Olha isso aqui, um ingresso de cinema. Sabia que vocês viram um filme de terror juntos? Roberto pegou o papel, surpreso. Nossa, eu tinha esquecido. Foi aquele filme péssimo com zumbis que explodem. Camila riu. E eu quase quebrei sua mão de tanto apertar. Pedro olhava de um para outro, sorrindo. Vocês têm um monte de história. Quase todas inacabadas, comentou Camila, virando o pão na frigideira. Mas ainda são histórias. Roberto olhou para ela. A conexão silenciosa entre eles já não causava desconforto, mas sim um tipo de reconhecimento. Dois sobreviventes do mesmo passado, reunidos por uma criança que havia nascido sem saber que era fruto de algo que um dia foi amor. Depois do lanche, Pedro organizou os objetos sobre a mesa da sala, como se fosse montar uma exposição. Isso aqui é uma relíquia, mãe. E isso aqui também. Olha esse bilhete. Te espero na saída com o pão de queijo. Camila riu de novo. Ele sabia me ganhar. Pedro voltou-se para o pai. Por que você foi embora? Roberto ficou em silêncio. Camila o observou, mas não interveio. Ele respirou fundo. Porque eu era covarde. Pedro o encarou, esperando mais. Tive medo. De crescer, de ficar, de ter que ser alguém para alguém. Não era por você, nem por sua mãe. Era eu que não sabia quem era. Pedro não falou nada, mas pareceu aceitar. Antes de dormir, Camila passou pela sala e viu a caixa fechada sobre a mesa. Colocou a tampa de volta. Passou a mão devagar sobre o papelão gasto. Ela sabia que aquilo era mais que uma coleção de lembranças. Era uma âncora e também um aviso de que certas coisas não voltam. Mas ali, com os dois na mesma casa, mesmo que só por alguns momentos simples, ela se permitiu acreditar. Talvez, só talvez, o tempo perdido estivesse tentando se redimir. A proposta veio no fim de uma terça-feira nublada. Roberto estava na cozinha da casa simples, ajudando Pedro a montar uma torre de dominó com peças coloridas, quando olhou para Camila, que preparava um chá, e falou com voz calma. Estava pensando, que tal um jantar? Nós três, em algum lugar bonito, só para celebrar. Sem cobrança, sem passado. Camila parou de mexer a colher por um segundo. Um jantar? É, uma noite só nossa, diferente do cotidiano. Pedro ergueu a cabeça. Tipo restaurante chique? Tipo um restaurante com guardanapo de pano, brincou Roberto. Camila hesitou, o corpo cansado, a mente ocupada. Mas havia algo no tom dele. Não era um convite formal. Era quase um pedido de despedida, mesmo que ele não soubesse disso. Tá, pode ser. Pedro sorriu. Posso ir de camisa social? Pode até de gravata, se quiser, respondeu Roberto. Na sexta, o táxi parou em frente ao pequeno restaurante escondido numa rua arborizada. Luzes penduradas entre os galhos criavam um ambiente quase de sonho. Pedro saiu primeiro, ajeitando o colarinho com pose de galã. E aí, mãe? A gente tá parecendo famoso? Camila saiu em seguida, num vestido azul simples, mas que realçava o pouco de cor que ainda restava em seu rosto. O batom leve, o cabelo solto, a elegância de quem não precisa de esforço. Roberto esperava à porta. Usava blazer, mas sem gravata. Sorria. Vocês estão lindos. Camila sorriu de leve. Pedro fez pose. A mesa era próxima de uma janela. Velas no centro. Música instrumental tocando baixinho. O garçom ofereceu um cardápio infantil para Pedro, que se encantou com as palavras sofisticadas. Mini nhoque ao molho suave de tomates frescos. Leu em voz alta. Isso é nhoque com molho vermelho, né? É, respondeu Camila rindo. Então eu quero esse.
Camila e Roberto pediram pratos leves. Um vinho foi sugerido. Camila recusou com um gesto. Roberto respeitou sem insistir. Conversaram sobre filmes antigos, músicas da juventude, o que Pedro andava aprendendo na escola. Nada profundo, nada dolorido, apenas conversa viva. Em certo momento, Pedro foi ao banheiro. Camila tomou um gole de água. Ficou em silêncio. Obrigada, disse ela, olhando pela janela. Pelo quê? Por hoje. Pelo Pedro. Por ter ficado. Roberto respirou fundo. Eu devia ter ficado antes. Ela balançou a cabeça. Talvez não fosse tempo. E agora é? Agora é o tempo que resta. Ele olhou para ela. Havia algo nos olhos de Camila. Não resignação, mas uma aceitação serena, dolorosa. Você parece preparada. Não, mas treinada. Se eu pudesse trocar, você não pode. Silêncio. Pedro voltou correndo. Vocês pararam de conversar? Posso pedir sobremesa? Pode, disse Roberto puxando o cardápio. Depois do jantar, caminharam um pouco pela rua, iluminada pelas luzes penduradas entre as árvores. Pedro corria na frente, brincando de pular os ladrilhos quebrados da calçada. Camila e Roberto vinham atrás, em silêncio. Ele ofereceu o braço. Ela aceitou. Parece filme, disse ela. Tomara que não tenha um fim triste. Camila não respondeu. Apenas apertou o braço dele com delicadeza. Em casa, Pedro foi direto se trocar. Estava sonolento. Camila sentou-se no sofá, tirando os sapatos com dificuldade. Roberto a observou. Você quer que eu fique um pouco? Não, vai descansar. Tem certeza? Tenho. Obrigada. Ele hesitou. Depois se aproximou. Tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. Foi uma boa noite. Ela assentiu, tentando sorrir. Foi a última dança. Ele a encarou. A frase o atravessou. Camila desviou o olhar. Boa noite, Roberto. Ele se afastou devagar, sentindo o peso daquela despedida sutil. Sabia que não era uma metáfora qualquer. Era um aviso ou um recado. Horas depois, no meio da madrugada, Camila acordou com uma pontada aguda no peito. Levantou-se com dificuldade, foi até o banheiro, molhou o rosto, tentou respirar devagar, mas o corpo não respondia como antes. Sentou-se na beira da cama, abraçando os joelhos. Pedro dormia no colchão ao lado, alheio. Ela olhou para ele como se estivesse tentando memorizar cada traço. Depois de alguns minutos, deitou-se devagar. Não dormiu. Apenas ficou ali, esperando passar. Ou talvez apenas esperando. Camila tossia mais forte agora. Não aquelas tosses abafadas que podiam ser ignoradas com um "foi só poeira", mas tosses que vinham do fundo, secas e que duravam segundos longos o suficiente para assustar. Nos últimos dias, até Pedro reparara que ela cochilava mais durante a tarde. Dormia sentada, às vezes no sofá, com os braços cruzados e a cabeça pendendo. Quando ele perguntava, ela respondia. Foi só cansaço acumulado. Pedro acreditava, ou fingia acreditar. Roberto passou em casa numa quinta à tarde, trazendo uma caixa com frutas, leite e uns livros emprestados da biblioteca. Camila abriu a porta devagar. Estava pálida e os olhos pareciam mais fundos que o normal. Tudo bem? Ele perguntou, já desconfiado da resposta. Tá tudo sob controle, disse ela com um sorriso ensaiado. Pedro apareceu na sala. Pai, olha esse desenho aqui. É a gente no parque. Roberto pegou a folha, admirando. Ficou incrível. O que são essas estrelas em cima da minha cabeça? É que você parece meio perdido às vezes, respondeu Pedro rindo. Camila também riu, mas tossiu em seguida. Tossiu como quem perde o ar. Roberto percebeu. Esperou Pedro ir para o quarto. Você está piorando. É só uma fase ruim. Você está se enganando ou tentando me enganar? Ela não respondeu de imediato. Tô tentando segurar. Só isso. E por quanto tempo? Camila olhou para ele com os olhos marejados, mas não chegou a chorar. Tempo que der. Naquela noite, depois que Pedro dormiu, Camila tirou do armário o celular velho que usava só para fotos e chamadas rápidas.
Sentou-se na cozinha, encostada à parede. A luz da geladeira aberta iluminava o rosto dela de forma suave. Apertou o botão de gravar. Ficou em silêncio por alguns segundos antes de começar a falar. Oi, filho. Se você está vendo isso, é porque o tempo acabou. Fechou os olhos por um instante. Recomeçou, mais firme. Oi, meu amor. Aqui é a sua mãe. Não sei em que momento você vai ver isso, mas espero que não seja cedo demais. Eu só queria te deixar algumas palavras. Coisas que talvez eu não tenha conseguido dizer pessoalmente. Fez uma pausa. Você foi o melhor pedaço da minha vida. Eu fui forte, eu fui fraca, eu fui muita coisa, mas fui inteira por sua causa. Tudo que fiz foi tentando acertar mesmo quando errei. A câmera tremia um pouco. Ela segurava o celular com esforço. Talvez você sinta raiva um dia. De mim, do mundo, do seu pai. E tudo bem. Mas depois, quando a raiva passar, espero que sobre o amor. Porque foi isso que tentei plantar em você, todos os dias. Mais silêncio. E não precisa ser igual a mim, Pedro. Pode ser melhor, pode ir mais longe. Só não esquece que você carrega uma história, a nossa. E que toda história que tem amor nunca termina de verdade. Ela parou a gravação, encostou a cabeça na parede e chorou baixinho, como quem ainda estava segurando o mundo nos braços. Na manhã seguinte, Roberto apareceu com um pacote de pães e uma sacola com vitaminas. Pedro abriu a porta, animado. Pai, hoje tem feira? Não hoje, mas trouxe coisa boa. Camila veio logo atrás, mais abatida, os olhos escondidos sob olheiras escuras. Roberto se aproximou. A gente precisa conversar. Pedro, vai ali na padaria comprar manteiga, pode ser? Disse Camila, entregando umas moedas. Pedro pegou o dinheiro e saiu sem protestar. Camila voltou-se para Roberto. Eu não quero hospital agora, nem agulha, nem sala branca. Mas está piorando, isso é visível. Eu estou fazendo as pazes com isso, Roberto. Você precisa também. Não consigo, eu não aceito. Não é sobre aceitar, é sobre se preparar. Roberto apertou os punhos. E o Pedro? Até quando você vai esconder? O tempo certo chega. Ainda não é agora. Ele desviou os olhos com a garganta apertada. Você não devia carregar tudo sozinha. Eu não carrego mais. Agora você está aqui. Ela sorriu, mas estava pálida. O sorriso não durou. Pedro voltou da padaria com a sacola leve e o coração pesado. Tinha ouvido um pedaço da conversa quando saiu. Você precisa se preparar. Preparar para quê? Naquela tarde, Camila ficou na cama. Roberto lavou a louça, arrumou a cozinha. Pedro leu em silêncio na sala. De tempos em tempos, os olhos do menino se viravam para o quarto. Algo estava mudando. Ele não sabia o quê, mas sentia. Camila dormia, cansada até para sonhar. No criado mudo, o celular antigo. Dentro dele, um vídeo que não era para agora, mas era para um dia. O dia em que o tempo deixaria de ser só uma palavra. A casa estava quieta naquela tarde nublada. Camila dormia. Pedro lia um gibi na sala, com o corpo esticado no sofá e os pés descalços balançando no ar. Roberto terminava de organizar algumas roupas recém-lavadas sobre a cadeira. Ao entrar no quarto de Camila para guardar uma das peças, percebeu que ela estava profundamente adormecida, respirando com dificuldade, os lábios entreabertos. Sobre a cômoda, o celular antigo, o mesmo que ela usava raramente, mais por costume que por utilidade. Ele hesitou por um instante, depois pegou o aparelho, pensando em deixá-lo carregando. A tela se acendeu ao toque. Sem querer, deslizou o dedo sobre a galeria de vídeos. Havia apenas um, com a data de 2 dias atrás. O título era seco, para Pedro. Roberto congelou. O instinto foi fechá-lo, mas algo o impediu. Sentou-se na beira da cama. Apertei o play. O vídeo começou com um leve chiado, seguido da imagem de Camila, sentada à mesa da cozinha, iluminada apenas pela luz azulada da geladeira aberta. Ela estava pálida, mas firme, os olhos voltados direto para a câmera. A voz saiu serena, mesmo que embargada.
Oi, meu amor. Se você está vendo isso, é porque meu corpo falhou, mas meu amor não. Roberto travou. As mãos tremiam, o celular quase escorregando. Camila continuava. Eu queria poder te contar tudo olhando nos seus olhos. Queria ter mais tempo, queria muitas coisas, mas a vida nem sempre espera. E às vezes a gente precisa deixar um pedaço da gente guardado para depois. Ela respirou fundo. Você é a razão de eu ter resistido tanto. Mesmo quando doía, mesmo quando eu achei que não ia conseguir. Ser sua mãe foi minha maior vitória. Roberto cobriu a boca com a mão. Um soluço escapou mesmo contido. Camila não chorava no vídeo, ela sorria, com doçura, como quem quer acalmar. Você vai crescer, Pedro, vai cair, vai levantar, vai se decepcionar e vai amar. E eu não vou estar lá para ver, mas você carrega tudo o que eu fui, e isso é o que importa. Mais uma pausa. E o seu pai? Eu sei, demorou, mas ele veio e ficou. Dá uma chance para ele. Ele tem o coração mais bonito do que mostra. Roberto não conseguiu segurar. As lágrimas vieram de vez. Camila terminava. Te amo mais do que cabia em mim, com amor da sua mãe, sempre sua, mesmo depois. A tela ficou preta. Roberto deixou o celular cair no colo, curvou-se para frente, os ombros sacudindo em silêncio. Era o tipo de dor que não gritava, que não fazia escândalo. Era a dor de quem recebeu um testamento emocional e sabia que nada poderia devolver aquilo. Minutos depois, ele se levantou devagar. Guardou o celular na gaveta da cômoda, longe do alcance de Pedro. Passou pela porta do quarto e viu o menino dormindo no sofá, o gibi sobre o peito. A inocência no rosto dele doía. Camila ainda estava viva. Ainda havia tempo. Pouco, mas havia. E aquele vídeo, ele sabia, não era para agora. Era para depois, para quando tudo se tornasse ausência. Na manhã seguinte, Camila acordou mais fraca. O café não desceu. A tosse veio logo depois, mas ela ainda sorria. Pedro a ajudou a escovar os cabelos e depois insistiu para que ela se deitasse mais um pouco. Roberto ficou na cozinha preparando o mingau, os olhos vermelhos, o rosto pálido, mas a mão firme. Camila o observou pela fresta da porta. Ela sabia que ele tinha encontrado o vídeo, mas não disse nada, nem precisava. No fim do dia, Roberto sentou-se ao lado dela, no sofá. Pedro brincava no chão com peças de montar. Camila encostou a cabeça no ombro dele. Tá quase na hora, né? Ele não respondeu. Apenas segurou a mão dela, com força, mas sem tentar impedir o que vinha. O som do telefone acordou Roberto às 6 horas da manhã. Camila havia passado a noite com muita febre. Roberto insistiu em chamar um médico, mesmo que ela relutasse. Só por precaução, ele dissera. A gente não precisa ir ao hospital. Ele pode vir aqui, só para te ouvir, te examinar. Ela, exausta, havia apenas assentido. Pouco depois das 9, o médico chegou. Um clínico velho conhecido de Gustavo chamado Dr. Neves. Discreto, direto, com olhos que já tinham visto mais despedidas do que nascimentos. Pedro estava no quarto, desenhando em silêncio. Havia percebido que algo estava errado nos dias anteriores. A tosse mais forte, os olhos da mãe sempre avermelhados, a falta de apetite, mas ninguém lhe dizia nada. E isso doía mais. Quando o médico entrou e Camila foi levada para o quarto com Roberto, Pedro se aproximou do corredor em silêncio. Ficou escondido atrás da porta entreaberta. Ouvia. O corpo já está muito fraco, disse o médico com voz baixa. A respiração curta, os sinais periféricos. Eu arriscaria dizer que estamos com poucos dias, talvez menos. Silêncio. Pedro não entendia cada termo, mas compreendia o essencial. Poucos dias. Talvez menos. Ela não quer internação, disse Roberto. Entendo. Então precisamos respeitar. Deixe-a confortável. Evite esforço e esteja preparado. Pedro recuou um passo, o coração disparado. Então era isso. A mãe ia morrer.
Camila voltou para a sala apoiada no braço de Roberto. Pedro fingiu estar na cozinha, mas ela percebeu que os olhos dele estavam diferentes. Ele a ajudou a sentar-se no sofá. Ela sorriu, acariciando os cabelos dele. Hoje você vai ficar comigo o dia todo? Pedro assentiu, os olhos marejados, mas firmes. Eu vou. A tarde passou devagar. Camila ficou deitada, coberta por um lençol leve. Roberto preparou uma sopa, mas ela tomou apenas 2 colheres. Pedro não saiu do lado dela. Em certo momento, colocou uma música suave para tocar no celular. Era uma canção que Camila ouvia quando lavava roupa. Algo antigo, com piano e voz baixa. Roberto reconheceu. Camila sorriu de leve ao escutar. Essa é boa para sonhar. Para lembrar também, disse Roberto. Pedro não falava muito. Só ficava ali, primeiro ao lado dela, depois com a cabeça no colo. Quando o sol começou a se pôr, Camila pediu que as luzes da casa ficassem apagadas. Só uma vela na mesa, acesa por Pedro, dava à sala uma cor âmbar. O mundo lá fora seguia. Carros passavam. Um cachorro latiu à distância. Mas ali, dentro, o tempo parecia suspenso. Roberto sentou-se próximo, do outro lado da sala. Camila o olhou. Depois olhou para Pedro. Vocês ficam comigo essa noite? Roberto assentiu de imediato. Pedro respondeu sem hesitar. Eu não vou sair do seu lado. Camila adormeceu por volta das 10. A respiração curta, os olhos semicerrados. Pedro deitou-se no chão, enrolado num cobertor fino, bem perto. Roberto permaneceu acordado por mais tempo, observando os dois. Nenhuma palavra foi dita, porque nenhuma era necessária. A madrugada avançou. Em algum momento, Pedro acordou. Estava escuro. O som da respiração da mãe ainda ali, fraca, mas presente. Ele se sentou, olhou ao redor. Roberto dormia sentado, a cabeça encostada na parede. Pedro se aproximou da mãe, deitou-se ao lado dela com cuidado. Ela se mexeu um pouco, abriu os olhos brevemente. Tá tudo bem, mãe. Ela não respondeu, mas sorriu de leve. Uma lágrima escorreu. Pedro a enxugou com os dedos e ficou ali, ouvindo o coração dela, como se quisesse decorá-lo antes que parasse. Antes do amanhecer, Camila acordou uma última vez. Olhou para Pedro deitado ao lado, para Roberto que ainda dormia, exausto, e fechou os olhos de novo. Não havia mais medo, só presença, só amor. O dia começava a clarear quando Pedro abriu os olhos. O silêncio era diferente. Não era o silêncio comum da madrugada, mas um silêncio espesso, denso, como se algo tivesse sido desligado no mundo. Ele olhou para o lado. Camila estava deitada, do mesmo jeito. O rosto tranquilo, os olhos fechados, mas algo nela não se movia. Pedro se aproximou devagar, encostou o ouvido no peito dela. Nada. Ficou ali por um tempo que não saberia contar. O corpo dela ainda estava morno, mas não vivo. Ele não gritou, nem chorou. Apenas fechou os olhos e encostou a cabeça no ombro dela. Roberto acordou com um sobressalto. Sentiu o ar pesado na sala, como se o ambiente inteiro houvesse mudado de densidade. Olhou para o sofá. Pedro estava ali, imóvel, aninhado ao lado da mãe. Camila não respirava. Roberto entendeu, sem precisar confirmar. Aproximou-se com passos curtos. Pedro virou o rosto para ele devagar. Ela não está mais aqui. Roberto ajoelhou-se ao lado dos dois. Eu sei. Pedro não chorava. Os olhos dele estavam vidrados, distantes. Eu senti, quando acordei. O silêncio mudou. Roberto colocou uma mão sobre o ombro do menino. Ficaram ali, os 3. Um corpo e 2 corações batendo ao redor. Algum tempo depois, Roberto cobriu o corpo de Camila com um lençol branco. Ligou para o médico, depois para Gustavo, que cuidaria das burocracias. Pedro permaneceu em silêncio. Não saiu de perto. A cidade acordava do lado de fora. Carros passavam. Um vendedor gritava algo na esquina. Um bebê chorava em algum apartamento distante. Mas dentro da casa, nada se movia. Nem palavras, nem sons. Quando os enfermeiros chegaram para levar o corpo,
Pedro se afastou sozinho para o quarto. Deitou-se no colchão onde dormia e ficou olhando para o teto. Roberto fez o que precisava, assinou o que lhe pediram, respondeu com acenos e frases curtas. Depois, entrou no quarto e sentou-se no chão ao lado do filho. Ela não tá sofrendo mais. Pedro não respondeu. E a gente tá aqui, juntos. Ainda silêncio, mas havia aceitação nos olhos do menino. E havia dor também, uma dor antiga que só agora ganhava nome. À tarde, Pedro pegou o celular antigo da mãe. Roberto o observou, mas não interferiu. O garoto segurou o aparelho por longos minutos antes de guardá-lo numa caixa de sapatos junto com alguns objetos dela. Um batom, uma tiara, a pulseira quebrada da juventude. Depois se sentou no chão da sala. Ficou ali. Não chorava, mas também não falava. Era como se estivesse esperando que alguém ligasse, dissesse que foi engano, que ela estava voltando. Mas ninguém ligou. E ela não voltou. Ao anoitecer, Roberto preparou arroz com ovo. Pedro comeu em silêncio, olhando para o prato. "Quando foi que você chorou a primeira vez por alguém?" perguntou sem levantar os olhos. Roberto demorou para responder. "Quando meu pai morreu, eu tinha sua idade." Demorou para cair a ficha? Demorou. Primeiro parece que é mentira. Depois parece que dói tudo. Depois parece que nada vai doer mais. Mas dói de novo. Pedro assentiu. "Acho que vou demorar também." Mais tarde, já deitado, Pedro disse olhando para o teto. "A casa está quieta demais sem ela." Roberto deitou-se ao lado dele, no chão. "A gente vai dar um jeito nisso, um dia de cada vez." Pedro virou o rosto. "Hoje é o primeiro dia sem ela, né?" "É." Pedro ficou em silêncio por alguns segundos. "E amanhã vai ser o segundo." Roberto não respondeu. Apenas ficou ali. Porque naquela noite, nenhuma resposta bastaria. O tempo parecia suspenso na casa, onde antes Camila falava, sorria, tossia, pedia chá, reclamava de sapato fora do lugar. Agora, havia apenas um som, o do relógio da parede marcando segundos que não sabiam mais para onde iam. Pedro não queria sair do quarto. Nos 2 primeiros dias após o enterro, recusou comida quente. Só comia pão seco, bebia água e dormia coberto até a cabeça. O quarto estava escuro, mesmo durante o dia. Roberto respeitou. Não forçou, mas ao 3º dia sentou-se no chão do corredor, encostado à porta. "Filho, eu tô aqui. Eu não sei o que dizer. Nunca soube, mas tô aqui." Nenhuma resposta. "Eu sei que parece que nada mais vai fazer sentido, mas uma hora começa a fazer. De um jeito novo. Devagar, lá de dentro, um silêncio mais espesso." Roberto não insistiu. Ficou ali por mais alguns minutos. Depois se levantou e voltou à sala. Naquela noite esquentou sopa. Deixou o prato na porta do quarto, com um bilhete escrito à mão. "Quando quiser, sem pressa, com amor, pai." Na manhã seguinte, o prato estava vazio. Pedro saiu do quarto no fim da tarde, devagar, como quem pisa num mundo estranho. Encontrou Roberto dobrando roupas da lavanderia improvisada na sala. "Você lavou minhas camisetas?" Roberto sorriu, surpreso pela pergunta. "Lavei. Tentei separar por cor. Errei algumas." Pedro deu um meio sorriso. Ficou bom. Sentou-se no sofá. Ficou olhando o nada por um tempo. "A escola ligou?" "Ligou. Disse que quando você quiser voltar, tá tudo certo. Sem pressa." "Acho que ainda não quero." "Tá tudo bem." Mais silêncio. "Pai." "Oi? Você tem medo de ser pai sozinho?" Roberto pensou antes de responder. "Tenho." Pedro assentiu. "Eu tenho medo de ser filho sozinho." Roberto aproximou-se. Sentou-se ao lado. "A gente pode aprender junto, errar junto e seguir junto." Pedro encostou a cabeça no ombro dele. "Tá." Nos dias que seguiram, Pedro voltou à cozinha. Preparava seu próprio café, às vezes esquentava o feijão da véspera. Não falava muito, mas estava mais presente. Roberto reorganizou a casa aos poucos. Guardou as roupas de Camila numa caixa, depois levou para o quarto dele, deixando apenas uma peça no cabide do guarda-roupa de Pedro. Um lenço dela
pendurado como uma memória viva. Pedro viu, não comentou, mas às vezes olhava para ele como quem consulta uma bússola. Uma semana depois, num sábado de sol frio, Roberto acordou e não encontrou Pedro na casa. O coração disparou. Chamou pelo nome. Nada. Correu até a calçada. Lá adiante, no final da rua, viu Pedro andando. Estava com a caixa de doces pendurada no pescoço. Pedro seguiu até o farol, o mesmo onde vendera doces tantas vezes. Não tinha intenção de vender, nem levar troco. Levou a caixa porque era dela, porque nela havia cheiro de casa, de colo, de vida. Parou na esquina. Observou os carros. Um motorista baixou o vidro. Ele apenas sorriu e disse: "Hoje é por conta da memória." Entregou um doce. O homem tentou pagar. Pedro recusou. Ela dizia que às vezes um doce tem mais verdade que uma moeda. Roberto chegou pouco depois. Estacionou o carro e observou de longe. Não interferiu. Pedro continuava andando entre os carros entregando doces. Alguns aceitavam, outros não. Ele não insistia. Era um ritual. Era uma volta. Naquele fim de tarde, sentaram-se no meio-fio, lado a lado. Pedro abriu a caixa. Estava quase vazia. "Não cobrei de ninguém." "Sei." Era para ela. E ela viu. Pedro encarou o céu. O sol se punha atrás dos prédios. Ela dizia que o amor não morre, só muda de lugar. Roberto respirou fundo. "Então acho que agora ele mora aqui." E tocou o peito. Pedro sorriu. Guardou a caixa de volta com cuidado e voltaram para casa, em silêncio, mas com algo diferente nos passos. O farol da esquina da avenida principal já não parecia o mesmo para Pedro. Havia algo de familiar, mas também de novo. Talvez fosse o fato de que agora ele caminhava não por necessidade, mas por escolha. A caixa de doces ainda pesava no pescoço, mas de outro jeito, como um relicário, não uma obrigação. Era uma manhã de céu limpo e os carros passavam com pressa como sempre. Mas Pedro andava devagar. Entregava um doce aqui, outro ali, com um sorriso discreto e olhos atentos. Roberto, dentro do carro estacionado na sombra de uma árvore, observava de longe. Era a terceira vez que levava o filho até ali, a pedido do próprio Pedro. Não perguntava o porquê, só observava. Na outra calçada, uma menina de tranças curtas e camiseta surrada olhava fixamente para Pedro. Ela estava sentada, com um saco de balas mal amarrado entre os joelhos, os olhos grandes e cansados. Pedro atravessou até ela. Parou a alguns passos. A menina levantou o rosto desconfiada. "Quer um doce?" Ela franziu a testa. "Não tenho dinheiro." Pedro abriu a caixa e escolheu um dos melhores. Papel colorido, cheiro forte de morango. "É de graça." Ela hesitou. "Por quê?" Pedro pensou por um instante. Depois respondeu com a voz calma. "Às vezes a gente precisa lembrar que ainda existe bondade no mundo." A menina pegou o doce devagar. Sorriu. Um sorriso curto, quase tímido. Pedro sorriu de volta e voltou a andar. No carro, Roberto viu a cena inteira. Viu o gesto, viu o olhar, viu o sorriso do menino e a resposta da menina. E algo dentro dele se soltou. Não era dor, era amor, era perda, era orgulho, era o peso de tudo que viveu e o alívio de ver que, apesar de tudo, algo tinha sido salvo. As lágrimas vieram devagar. Não teve pressa em secá-las. Pela primeira vez desde que Camila partiu, ele chorou sem esconder, sem vergonha, apenas permitiu-se sentir. Mais tarde, em casa, Pedro guardava a caixa no canto do armário. Agora havia menos doces e uma flor seca dada por uma senhora no farol, em agradecimento pela gentileza. Ele a colocou ao lado do lenço da mãe. Roberto apareceu na porta do quarto. "Tudo bem?" Pedro assentiu. "Hoje foi um bom dia. Vi o que você fez com a menina." Pedro se virou meio envergonhado. Ela estava com fome e triste. E eu lembrei da mãe. Roberto sentou-se na beira da cama. "A mãe ia ter orgulho de você." "Eu sei." Pausa. "E você?"
Roberto olhou para ele, os olhos ainda vermelhos do choro anterior. Eu também, muito. Naquela noite, Pedro dormiu mais cedo. Antes de apagar a luz, Roberto observou o quarto, a caixa, o lenço, a flor seca. E entendeu que o menino estava criando seu próprio jeito de manter Camila por perto. Não era memória, era continuidade. Camila, de alguma forma, ainda estava ali. E Pedro estava aprendendo a ser luz onde antes havia sombra. Era uma manhã de domingo. O tipo de manhã em que o sol entra pelas frestas da janela com gentileza, sem pressa. Pedro acordou antes de Roberto. Saiu do quarto sem fazer barulho e foi até a sala, onde uma caixa ainda repousava no canto da estante. Era uma das caixas que guardavam pequenas coisas da mãe. Lenços, pulseiras, cadernos de receita, fotos. Ele mexeu ali por um tempo. Achou o celular antigo, o de botões gastos, que Camila usava até os últimos dias. Pedro o ligou por instinto. A bateria ainda dava sinal de vida. Havia poucas fotos, algumas mensagens e uma pasta de vídeos, um único arquivo. Para Pedro. Ele hesitou. O dedo pairou sobre a tela por alguns segundos. Então apertou play. A imagem tremia levemente no início. Camila aparecia sentada, de frente para a câmera. A luz da geladeira aberta atrás dela desenhava sombras suaves no rosto. Ela sorriu, sem pressa. Não havia maquiagem, nem filtro. Só ela, real, crua, inteira. Oi, meu amor. Se você está vendo isso, é porque meu corpo falhou. Mas meu amor, não. Pedro arregalou os olhos, não piscava. Eu queria ter mais tempo, queria estar aí do seu lado agora. Mas mesmo longe, eu espero estar perto. A voz dela era serena, sem dramatismo. Ser sua mãe foi tudo. Te ver crescer foi o que me manteve em pé quando tudo doía. Cada vez que você sorria, eu entendia por que continuei lutando. Pedro sentia o peito apertar. As mãos suavam, os olhos ardiam. Você vai crescer, vai errar, amar, se perder e se encontrar. E talvez, de vez em quando, lembrar de mim. E isso é tudo o que eu preciso. Ela fez uma pausa. O seu pai demorou, mas chegou. E ficou. Dá uma chance para ele. Porque ele também carrega as mesmas falhas que eu. Mas também carrega o mesmo amor. Pedro apertou o celular com mais força. Eu te amo, Pedro, com tudo que eu fui, tudo que eu deixo e tudo que você ainda vai ser. Ela sorriu de novo, dessa vez com ternura profunda. Vai viver, meu filho, vai viver bonito. A tela escureceu. Pedro ficou imóvel, segurando o celular como se fosse uma coisa viva. Ele se levantou de repente, saiu da sala, cruzou o corredor e foi até o quarto onde Roberto ainda dormia. Abriu a porta devagar. Pai? Roberto abriu os olhos meio sonolento. Pedro correu até ele, jogou-se nos braços dele com força. Eu quero ficar com você, pai. Roberto não perguntou nada, apenas o abraçou de volta. Forte, como se pudesse impedir o mundo de cair de novo. Pedro tremia, mas não chorava. Ela falou, e que você ficou, que é para eu te dar uma chance. Eu vi o vídeo. Roberto fechou os olhos. Um nó se formou na garganta. Eu tô aqui, filho. Eu não vou a lugar nenhum. Pedro assentiu. Ficaram ali abraçados por minutos longos e silenciosos. A casa, pela primeira vez desde a ausência de Camila, parecia ter encontrado uma nova forma de respirar. Mais tarde, Pedro colocou o celular com o vídeo dentro da caixa junto aos outros objetos da mãe. Fechou com cuidado. E disse, como se falasse com ela, obrigado, mãe, por tudo, por me amar, até o fim. A luz daquela tarde era diferente. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque dentro dele algo havia se encaixado de novo. O tempo passou, não muito, mas o suficiente para as coisas mudarem de lugar sem perderem o valor. Pedro agora morava oficialmente com Roberto, num apartamento modesto, mas claro, com plantas na janela e quadros feitos à mão colados com fita no corredor. Os dias eram mais calmos.
O café da manhã vinha com pão quente e silêncio confortável. As roupas já não cheiravam a desorganização. Havia rotina, mesmo que improvisada. Pedro voltara à escola. Era bom em ciências, distraído em matemática e continuava desenhando em qualquer pedaço de papel que achasse. Mas aos sábados, ele ainda saía com a velha caixa de doces, por vontade própria, não por obrigação. A caixa era a mesma. As bordas gastas, o papelão já com marcas do tempo. Mas agora, cada doce vinha com algo novo. Uma pequena tira de papel amarrada com barbante, com frases escritas à mão. Pedro passava as noites de sexta escrevendo-as. Usava uma caneta preta e o caderno da mãe, onde copiava ideias, trechos de músicas, pensamentos próprios. Frases como: talvez hoje o seu dia melhore com um pouco de açúcar e fé. Tem coisa doce por dentro da gente também. Alguém acredita em você, mesmo que você não saiba. O mundo precisa de pausas e de doçura. E a que mais se repetia, dobrada com capricho: até um doce carrega verdade. Num desses sábados, Pedro estava no mesmo farol de sempre. Agora com mais segurança no andar, com menos pressa no olhar. Abordava cada carro com cuidado. Não forçava, oferecia, esperava. Às vezes, só sorria. Uma mulher com o filho no banco de trás perguntou: por que você vende doces, menino? Não devia estar brincando? Pedro sorriu. Eu brinco de deixar o dia dos outros melhor. Ela riu. Comprou 3. Roberto esperava do outro lado da rua, tomando café num copo de isopor. Olhava Pedro com admiração discreta. Não o seguia mais de perto. Não controlava. Confiava. Pedro, por sua vez, fazia tudo com o mesmo zelo que Camila ensinara. Caixa limpa, dinheiro trocado, respeito. E agora, com um toque novo, seu próprio. À noite, de volta ao apartamento, Pedro sentou-se na varanda. Desembrulhava os doces que haviam sobrado, só para ler as frases que ele mesmo escrevera. Era um jeito de se lembrar, de confirmar que ainda acreditava nelas. Roberto apareceu com 2 xícaras de chocolate quente. Para comemorar, só se vier com frase. Pedro riu. A frase de hoje? Roberto assentiu. Pedro pensou por alguns segundos. Pegou uma caneta, arrancou um pedaço de papel e escreveu com cuidado. Dobrou, entregou. Roberto leu em voz alta. Não é o doce que importa, é o que ele carrega. Silêncio. Pedro olhou para o céu. Roberto respirou fundo. Na varanda, sob o céu da cidade, pai e filho tomaram o chocolate quente em silêncio. E naquele instante souberam que nada de verdade havia terminado. Só mudado de forma. E então, o que essa história despertou em você? Conta aqui nos comentários. A gente adora ler o que cada coração sentiu. E se isso te tocou de alguma forma, deixa seu curtir e se inscreve no canal para seguir com a gente em mais histórias que ficam. Até a próxima.